Olá, sou Matheus Garzon, comando hoje o Metrópolis Entrevista, recebendo dessa vez Rodrigo Delmasso, deputado distrital e vice-presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Vamos conversar um pouco sobre o mandato, sobre os panoramas das eleições desse ano. Enfim, Rodrigo Delmasso, um prazer receber o senhor. Olá, Matheus, e a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Beleza. Deputado, então, queria que o senhor começasse falando sobre como é que tem sido esse mandato do senhor, a legislatura no geral na Câmara Legislativa, porque a gente teve uma pandemia no meio, né? O senhor que já tem uma experiência, já está no segundo mandato, como é que foi ter que legislar com a pandemia e com isso tudo no meio? Matheus, foi muito desafiador. Primeiro, grande desafio, principalmente da mesa diretora da Câmara, foi manter a Câmara em funcionamento no meio da pandemia. E com isso, a gente teve que fazer inovações, implantar inovações, usando a tecnologia ao nosso favor. Então, nós implantamos na Câmara Legislativa o Sistema Eletrônico de Documentos, de Informações, que é o SEI, e também o Processo Legislativo Eletrônico. Hoje, a Câmara Legislativa ela é a única Assembleia Legislativa no país onde da proposição, ou seja, da apresentação do projeto de lei à sanção, acontece tudo de forma eletrônica, sem nenhum tipo de papel estar envolvido. Foi um desafio, até porque isso não foi implantado durante a pandemia. A gente implantou isso antes da pandemia, com um legado que nós queríamos deixar na Câmara Legislativa para agilizar o processo legislativo. Então, neste caso, quando veio a pandemia, nós estávamos preparados. O grande desafio foi nós criarmos o que chama de plenário virtual. Com isso, adotamos a tecnologia de meeting, usando algumas ferramentas e, graças a Deus, a Câmara Legislativa, mesmo com a pandemia, não parou de produzir. Nós aprovamos matérias importantes que deu condições ao governo de socorrer a população do Distrito Federal, mesmo tendo, vamos dizer assim, esse processo de todos no início de ficar em casa. Então, a Câmara Legislativa não parou em nenhum momento, ela não suspendeu nenhuma dessas suas sessões, não suspendeu nenhuma reunião de comissão, mesmo com o processo de pandemia, atendendo, claro, todos os requisitos estabelecidos pela vigilância sanitária. E para o senhor, como é que foi também essa parte, né? Porque acaba que o senhor entra pensando em vários projetos, várias coisas para atender e tudo se volta para a saúde de uma hora para outra, assim, né? Como é que foi para o senhor esse acompanhamento da pandemia e tudo mais? Então, durante a pandemia, nós apresentamos, no nosso caso, diversos projetos de lei voltados a justamente dar sustentação às ações do governo para que pudesse socorrer as pessoas. Um deles que eu quero destacar, que virou lei, que é o que estabeleceu as diretrizes para que o governo pudesse ter autonomia, mesmo antes da decisão do Supremo, o governo do Distrito Federal pudesse ter autonomia de tomar as decisões corretas da questão de fechamento, enfim. Num outro projeto que também virou lei, foi considerando as igrejas como atividade essencial, isso não só no período da pandemia, mas qualquer tipo de calamidade pública, porque hoje nós estamos vendo esse resultado. Durante a pandemia, o aumento de tentativas de suicídio e de suicídios aumentaram drasticamente, e se esse número não é maior, por causa justamente do trabalho que as igrejas, eu não estou falando só das igrejas evangélicas, mas de todos os templos religiosos fizeram no Distrito Federal, claro, ali está atendendo todas as normas de segurança sanitária, mas que não fecharam. Então, essa lei é uma lei de nossa autoria, conseguimos aprovar na Câmara Legislativa também, fora remanejamentos de orçamento que colocamos ao Poder Executivo, por meio de emendas parlamentares, para compra de respiradores. No caso, fizemos uma defesa veemente para justamente a implementação da vacina no Distrito Federal. Eu sou hoje o relator da Comissão Especial da Vacina, estamos acompanhando a vacinação ainda no Distrito Federal. Fizemos assim um discurso e trabalhos, eu particularmente fiz isso, para que o governo do Distrito Federal pudesse ter autonomia para a compra de vacinas. Fiz reuniões na Embaixada da Rússia, quando ainda a Sputnik estava sendo, vamos dizer assim, estava sendo elaborada. Fiz diversas reuniões com o Ministério da Saúde para justamente tentar movimentar, tentar fazer alguma coisa para a gente trazer a vacina
à população do Distrito Federal. E hoje, graças a Deus, todas essas ações, claro, o governo é quem empreendeu isso, o governador Ibanez, eu acho que foi um dos melhores governadores que conduziu a pandemia de melhor forma, dosando, né? Claro, teve alguns momentos que teve que tomar algumas atitudes que não eram tão populares, como a questão do fechamento de comércio, enfim, mas foi a decisão certa. E no momento em que se recuperou, em que a vacinação avançou no Distrito Federal, foi reabrindo novamente não só o comércio, mas voltando, vamos dizer assim, o novo normal, que a gente sempre falava sobre isso, foi voltando. E, claro, o exercício do mandato parlamentar teve que se adequar. Antes a gente ia para a rua, conversava com as pessoas, então a gente acabou usando muitas redes sociais, ouvindo muitas pessoas, abrindo canais de comunicação para ouvir sugestões das pessoas e apresentar propostas de soluções para os problemas para os novos problemas que apareceram. Como um deles, como eu falei, sobre a questão do combate ao suicídio, a tentativa de suicídio aqui em Brasília. E, enfim, agora as coisas já estão começando a voltar ao normal, né? Aos poucos a gente, né, tirando o uso de máscara e tudo mais. O que o senhor tem procurado fazer agora, passada essa questão da saúde? Qual que tem sido o foco do senhor aí de projetos e tudo mais? Acho que o nosso grande desafio, eu acho que qualquer agente público hoje é a retomada da economia. Nós passamos pela pandemia, Brasília ainda continua sendo a região metropolitana nacional com o maior índice de desemprego no país, mesmo tendo o maior PIB e mesmo tendo o maior salário per capita do país. Então existe um contrassenso. Nós temos aqui o maior PIB do Brasil, nós temos a maior quantidade de pessoas com nível superior no Brasil e, do outro lado, nós temos a maior nível de desemprego das capitais, das regiões metropolitanas nacionais. Bem, o que é necessário para que essa situação se encontre, ou vencer esse ato que existe entre essa força econômica que o Distrito Federal tem, mais esse bolsão de desemprego? É necessário que se incentive a vocação do Distrito Federal. E eu acredito que o DF tem uma vocação natural, certo, por se encontrar no centro do país, que é a vocação da logística. Com isso, nós apresentamos um projeto de lei que virou lei, sancionada pelo governador Ibanez, que cria o complexo logístico de importação e exportação aqui do Distrito Federal. Esse complexo ele envolve as regiões do CIA, do SAAN, do setor de cargas e transportes, todas as áreas de desenvolvimento econômico, são essas áreas que envolvem o complexo aeroportuário e o polo JK. Pronto. Por quê? Nós vimos, não só durante a pandemia, principalmente a pandemia, o setor de logística ele foi muito demandado, né? Entregas, compras, enfim. As pessoas não deixaram de consumir, só mudaram a forma de consumir. Então, assim, uma pergunta que eu sempre me fiz, né? O porquê Campinas é o hub do país do ponto de vista de receber mercadorias exteriores e distribuir para o Brasil? Sendo que Campinas está bem distante, né, do centro do país e bem distante das regiões norte e nordeste. Por que, por exemplo, o nosso aeroporto? Brasília tem uma posição privilegiada, porque nós estamos a 1.050 metros no nível do mar, então qualquer avião para pousar e decolar aqui, ele gasta menos. Por que ele gasta menos? Porque nós estamos mais perto da altura de cruzeiro, né? Então, se ele decola de Brasília para chegar à altitude de cruzeiro, ele tem que subir só 9.000 metros, um pouco mais de 9.000 metros. Lá de Campinas, não. Ele tem que subir tem que subir os 10.000 metros para que consiga chegar à altitude de cruzeiro. Então, gasta muito menos. E nós fomos estudar isso e vimos que a carga tributária ao setor de logística e de transportes no DF é muito alto. Então, com base nisso, apresentamos essa proposta do complexo, que foi sancionada pelo governador Ibanez, e agora estamos trabalhando na regulamentação. Qual é o objetivo? O objetivo é manter as empresas de logística, de transporte e logística do DF, e também atrair novas, certo? Manter, porque a gente viu um movimento dessas empresas estar indo para Goiás. Um exemplo, o município de Aparecida de Goiânia montou um polo logístico fenomenal, com as maiores empresas de logísticas do país se montaram lá no município de Aparecida de Goiânia. E no município de Goiânia também. Nada contra o estado de Goiás, que na minha visão fez uma ação muito inteligente. Agora, por que não? Nós não fazemos a mesma ação aqui para manter essas empresas,
com a contrapartida social, que é a geração de empregos para diminuir esse bolsão de desempregados que nós temos. Então, eu vejo que essa é a grande pauta que nós temos, que é a questão da economia, a desoneração de impostos que o governo já começou a fazer, diminuir os impostos, fazendo refis, diversos projetos que nós aprovamos lá. E outra ação também é a gente valorizar uma categoria que estava esquecida do ponto de vista pelo poder público, que são os catadores de materiais recicláveis. Nós apresentamos este ano um pacote de benefício a esses catadores e eu acho que a grande vitória que nós tivemos foi a ampliação da coleta seletiva, que antes estava sendo feita em 11 regiões administrativas, agora vai passar a ser feita em 22 regiões administrativas. Uhum. Pois é, e assim, o senhor falando desses projetos de uma maneira macro, né? Mas assim, o senhor também tem projetos que atingem ali as vizinhanças, as quadras, né? O senhor aprovou recentemente também o Nossa Quadra, né? Que tem busca ajudar o pessoal que se organiza, as prefeituras e tudo mais. Mas eu até vi o senhor comentando, né? Tá com problema da execução, né? É verdade. Matheus, qual a ideia do Nossa Quadra? Hoje, por exemplo, eu acho que isso é uma reclamação de quase 100% da população do DF, é que o serviço de zeladoria, o que significa isso? A roçagem, a poda baixa, né, que é você cortar as árvores, a limpeza, pintura de meio fio, manutenção de calçadas, isso não tem sido feito a contento. Tem acontecido de forma muito lenta. Por quê? O Distrito Federal cresceu, e esses serviços todos são centralizados aonde? Na Nova Cap. Então a Nova Cap, na hora que vai fazer uma licitação dessa, ao invés dela fazer uma licitação para uma quadra, ela tem que fazer para o DF inteiro. E a Nova Cap tem uns problemas, por exemplo, o quadro de pessoal da Nova Cap não se renova há muito tempo. Então qual é a ideia? A ideia é chamar a sociedade civil organizada, que são as prefeituras comunitárias, para que em parceria com o governo, elas possam cuidar da sua quadra. Então, a Lei Nossa Quadra trouxe essa ideia. Bem, nós aprovamos a lei, o governador Ibanez sancionou, regulamentou a lei, eu coloquei emenda parlamentar para executar, para justamente mostrar à população e que a lei, ela saindo do papel, ela executa, mas por esses problemas que nós colocamos aqui, a Nova Cap não consegue andar com os projetos que são termos de fomento, muito simples. Cada prefeitura estaria recebendo ali por volta de R$100 mil por semestre. Ou seja, para cuidar da sua quadra, para cuidar ali, para fazer a roçagem, para fazer até a manutenção, talvez num PEC, num parquinho, uma manutenção num campo sintético ou numa quadra poliesportiva, para a população usar. Coisas pequenas, mas que fazem diferença no dia a dia do morador da nossa cidade. Então, a ideia da Lei Nossa Quadra é essa e a gente espera que a Nova Cap consiga vencer as suas dificuldades. Eu até fiz uma reclamação muito veemente no plenário da Câmara Legislativa, porque assim, é mais ou menos o seguinte, eu tenho a fome, a vontade de comer e a comida. Falta pegar a colher e colocar para dentro. É isso que a Nova Cap tem que fazer. E, deputado, eu queria agora abordar com o senhor, esse ano, né, enfim, tem eleição, mas ainda tem muitas sessões aí de plenário pela frente. A curto prazo aí, tem LDO que ainda... Ainda não chegou, chega agora o prazo aqui no Distrito Federal chegar dia 15 de maio, né? Exatamente, daqui 2 semanas. Exatamente. Né? Tem outros projetos do GDF, as loterias, né? A loteria do próprio DF, tem o projeto também que está alvo de um pouco de controvérsia, que são os 500 milhões lá para os ônibus. Como é que o senhor está vendo aí essas próximas sessões? Como é que vai ser a condução até o fim do ano aí da então, CDF? Vamos lá. A Câmara não para mesmo com as eleições, né? Vamos dizer assim, um diferencial que os deputados distritais eleitos têm dos outros que estão concorrendo é que os outros podem fazer campanha no horário que a gente está em sessão e a gente não pode. Então, a gente tem que estar lá trabalhando, votando os projetos que são do governo. E eu queria comentar rapidamente esses projetos que você citou. Por exemplo, o caso da loteria estadual. Eu sou um dos líderes da bancada evangélica da Câmara Legislativa. A bancada evangélica, inicialmente, nós nos posicionamos contra qualquer tipo de jogo, certo? É uma tradição nossa, nós defendemos a família, nós entendemos que jogos de azar prejudica a família diretamente, endivida o familiar, e
nós reunimos a bancada evangélica e apresentamos uma emenda a esse projeto. Qual é a emenda? Uma emenda que proíbe a extensão da loteria distrital para outros tipos de jogos de azar. Na realidade, é uma ação de precaução, é uma ação cautelar. Porque a gente sabe que o Congresso Nacional já aprovou na Câmara a autorização para funcionamento de cassinos e outros tipos de jogos no Brasil. Então, o que nós não queremos é que no Distrito Federal a loteria distrital amplie também, com a aprovação no Congresso Nacional, amplie esse serviço. Então, nós apresentamos uma emenda proibindo explicitamente a utilização da loteria distrital para implantação futuramente de cassinos, jogos de fortuna e bingos. No passado, os bingos deram muito problema aqui no Distrito Federal, inclusive gerando expectativa nas pessoas e até frustrando, porque alguns bingos quebraram e não conseguiram pagar suas premiações. Então, a nossa posição em relação a esse projeto é: a bancada evangélica vota o projeto, desde que essa emenda seja aprovada. Se não for aprovada, aí nós vamos, a bancada evangélica, infelizmente, não vai poder votar esse projeto com o governo. Mas conversei com o governador, ele é sensível, ele é favorável, inclusive, a essa emenda, e acredito que essa emenda vai ser incorporada ao texto. Em relação aos 500 milhões que é dado ao transporte, muitos, principalmente os deputados da oposição, fazem um discurso sobre a qualidade do transporte. Eu, em nenhum momento, defendo, claro, o transporte de Brasília precisa melhorar e muito, mas o modelo que é adotado na licitação é que está errado. O que nós precisamos é incentivar, dar mais incentivo para que as pessoas usem o transporte público, porque usando o transporte público, certo? Usando o transporte público, vai diminuir o que a gente chama do repasse da tarifa técnica. Vou só dar um exemplo, tá? Se o governo não pagar a tarifa técnica hoje, a passagem de ônibus, o usuário tem que pagar R$11. Ou seja, hoje paga R$ 5,50. Então ele teria que pagar R$11 no trecho mais longo. No trecho mais curto, ele teria que pagar em torno de R$ 7 a R$ 8. É um absurdo isso. Por isso existe o que a gente chama do subsídio ou o pagamento da tarifa técnica, que foi o modelo adotado pela gestão do governador Agnello Queiroz, à época que foi quem fez a licitação. Na minha visão, o que a gente precisa mudar é o conceito de transporte público no DF, que é o seguinte: é necessário ter investimento para transporte de massa, e aí BRT, VLT, metrô, isso precisa expandir, e os ônibus fariam o que a gente chama de linhas alimentadoras para alimentar o transporte. Com isso, implantando isso, você diminui o custo do transporte, aumenta a quantidade de passageiros e, claro, com isso vai diminuir o subsídio, certo? E também diminui o subsídio e vai também diminuir a passagem de ônibus. E só lembrando, tá? Brasília tem um índice de gratuidade muito alto. Não estou discutindo aqui o mérito da gratuidade, mas a gratuidade é para o usuário. Quem paga isso? Toda a população do Distrito Federal. E por isso, desses 500 milhões precisam ser aprovados, porque senão o sistema quebra. E se o sistema quebrar, são mais de 10 mil pessoas que vão ficar desempregadas no Distrito Federal. Certo. E aí, queria comentar com o senhor também as projeções para esse ano de eleição, né? O senhor já manifestou que vai buscar a reeleição, né? E também queria saber como é que tá as tratativas aí, junto com o governador Ibanez, o senhor que é da base e tal, como é que está pensando esse ano de 2022 para as eleições? Então, o nosso partido, o republicano, já se posicionou em relação à presidência da República, né? Nós vamos com o presidente Jair Bolsonaro, vamos com ele para a reeleição. Ao governo do Distrito Federal também já se posicionou, nós vamos com o governador Ibanez Rocha. Para o Senado, aí há vamos dizer assim, há uma questão que precisa se resolver. O partido lançou a candidatura da ex-ministra de Direitos Humanos, a Damares Alves, mesmo tendo posto a candidatura da deputada Flávia Arruda, e também parece que o ex-senador e o governador Paulo Otávio foi lançado pelo ex-ministro e presidente do PSD, Gilberto Kassab. Essa questão eu acho que precisa, principalmente entre a ministra Damares, ex-ministra Damares e a deputada Flávia Arruda, precisa ser resolvida pelo Palácio do Planalto. Não é uma questão do Distrito Federal, mas precisa ser resolvida pelo Palácio do Planalto. E o que eu fico muito temeroso ao Senado é que, quando qualquer um dos lados, seja da esquerda ou da direita, se divide, o outro lado oposto ganha.
Então, se nós que somos da direita, a gente se dividir, a vaga fica tranquilamente, vamos dizer assim, mais fácil para a esquerda levar essa vaga. E é o que, particularmente, nós não queremos, né? Nós e a esquerda somos de campos opostos, nós queremos levar essa vaga para o Senado, sim, a direita quer levar essa vaga por uma questão muito simples. No Senado e na Câmara Federal onde os embates que nós sempre tivemos, que é o embate sobre o conservadorismo dos costumes e a liberdade na economia e a liberalidade na economia, que é aquilo que nós defendemos, é onde se decide. A gente sabe que o presidente da República tem os poderes limitados, o Congresso Nacional é muito forte. Então, nós queremos, sim, um representante da direita sentado no Senado Federal para defender as pautas que nós sempre defendemos. É isso. O senhor gostaria de adicionar mais alguma coisa? Acho que tem mais alguma coisa que vale a pena adicionar antes da gente encerrar a entrevista? Eu acho que essa eleição, agora de 2022, muitas pessoas estão falando que vai ser uma eleição muito acirrada, vai ser uma eleição... eu também acredito nisso, os nervos estão praticamente à flor da pele, mas eu acredito que nós, né, que somos, que estamos aqui, não estamos no campo federal, mas aqui no campo distrital, a gente precisa fazer a seguinte avaliação, né? Se não fosse a pandemia, como é que estaria o governo? Como é que estaria o GDF? Eu, particularmente, acredito que Brasília teria entregue muito mais obras, teria entregue muito mais coisas. Mas a pandemia veio, drenou grande parte dos recursos que deveriam ser destinados para outras áreas, mas mesmo assim o GDF está entregando obras, e obras importantes. E a Câmara Legislativa tem feito seu papel. Poderia ter feito muito mais? Você não tenha dúvida. Nós poderíamos ter feito muito mais do que fizemos. Só que nós fizemos e demos sustentação a tudo aquilo que o Poder Executivo fez. E queria aqui fazer um convite especial aos jovens, né, de 16 a 18 anos, que não são obrigados a votar, mas que eles possam fazer o exercício da sua cidadania, tirando o seu título de eleitor e escolher o seu representante para estar em todos os níveis, desde deputado distrital até a presidência da República. Tá certo. Eu agradeço, então, a companhia aqui do deputado Rodrigo Delmasso pela entrevista e, enfim, até uma próxima, viu? Muito obrigado, deputado. Um abraço e que Deus abençoe.